A gente tá aqui todos esses pratinhos. Malabares. Como CMO. Eu quero ser gerente antes dos 30 e diretora antes dos 40, né? Você se colocava essa meta, essa experiência, principalmente no mundo corporativo. Para quê? Diga pra mim. Deus, eu quero ser herdeira. Entenderam? Guerreira. E aqui tô eu. Marketing é muito mais sobre elos e menos sobre ego. Ultimamente, essa é uma visão que o CMO precisa ter. Como você cria desejo em um mercado onde tudo parece igual? Como convencer alguém a pagar mais caro pelo seu produto, sendo que ele pode encontrar outro produto mais barato na esquina? Hoje nós vamos entrar nos bastidores sobre o que você precisa fazer para construir uma marca premium no Brasil, usar dados para personalizar a jornada do seu cliente e, no fim, ter uma marca que fique na cabeça das pessoas e lidere com propósito. Se você é um executivo ou executiva, empreende ou sonha em escalar um negócio com diferenciação real, esse episódio é para você. E eu vou te guiar nesse caminho junto com a Roberta Becker, CMO do Sam Marché. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigado. Obrigada, Rafa. O prazer é todo meu de estar aqui no programa com uma audiência tão qualificada. Muito feliz com o convite. Muito bom. Bom, 1 trilhão é o faturamento do setor de supermercados, né? Um mercado extremamente concorrido, briga por preço, por volume, por escala. Como que a gente constrói valor de marca para que a gente tenha uma empresa que a gente não fique ali no dia a dia brigando só por preço, Roberta? Até para apresentar aqui um pouquinho para sua audiência, né? Para quem não Ótimo. conhece, eu faço parte, né, do Grupo Sam Marché, que é composto de 2 marcas, né? A mais conhecida é o Sam Marché Supermercados e o Santa Maria Empório também faz parte do grupo, né? Então é um público diferente, enfim. Todas as lojas, né? Ao todo são 32 lojas, né? 31 do Sam Marché estão todas em São Paulo. E quem conhece um pouquinho a marca, né? Quem não conhece, fica o convite para conhecer pessoalmente, se não seguir nas redes sociais, sabe que o Sam Marché é muito duro para a gente brigar por preço, né? Até por uma questão de onde a marca está posicionado, né? Quem é o público, quem são as audiências da marca. E aí, Rafa, eu costumo responder que só tem um caminho aqui, né? Para a gente ganhar essa diferenciação, que é a experiência. Né? Então, o que a gente fala, né, para o cliente com muita frequência, e é o nosso propósito, está escrito lá, é sempre oferecer a melhor experiência de compra a preços competitivos, né? Porque quando você fala muito no território de experiência, tem também o ônus e o bônus que você pode ser taxado, né, como um supermercado caro, supermercado de rico e que não é para mim, né? E eu posso decorrer aqui a fundo, porque a gente já estudou muito sobre percepção de imagem de preço, né? Mas, voltando para o tema de experiência, eu gosto muito da última frase do manifesto do Marché, né, que aí tangibiliza, né, para as pessoas um pouco do que a gente fala. Fazer supermercado pode ser essencial, mas não precisa ter o peso de uma obrigação. Né? E a experiência, né, da marca, do Sam Marché, ela é muito sinestésica em loja física, né? Então, para quem já foi, conhece muito bem, né? O cheiro do pão de queijo, que não é de Minas, mas é o melhor pão de queijo. Gostoso. É o melhor pão de queijo de São Paulo, que te arranca da calçada, do estacionamento, porque padaria pra gente é um asset, né? Um departamento muito forte, onde tem toda a produção do pão é fresco, é na hora, né? Pra gente, frescor é um atributo muito importante, né? Então, a experiência começa ali, né? No sensorial, começa também, é guiado pela música que você escuta, né? Que não é uma rádio qualquer que eu baixei de algum lugar, muito pelo contrário, é muito bem pensado, né? Então, a gente tem o brand persona, né? Que é o arquétipo da marca, e a gente fala, puxa, pro Sam Marché, a gente sabe quem é esse cliente, quem é essa pessoa, que tipo de música, estilo musical ela gosta, né? É 30% jazz, 20% MPB, e assim vai, isso tudo é pensado, né? Então, a experiência sonora também faz parte, né? A loja, ela se materializa em produtos, né? Como todo supermercado que a gente vende. Por isso que a loja, o look and feel da loja, que é o design da loja, ela é toda cinza, né? Com elementos de marca verde, porque quem tem que brilhar são os produtos ali. Né? Legal. E aí uma das coisas que a gente tem muito orgulho, né, que tudo aquilo que é muito fresco, né, a gente coloca bem na frente da loja. Não é a lógica, né, dos supermercados de antigamente. Não. Né? Você sabe muito bem disso, né? Então,
o varejo, né, ele é dividido, né, entre conveniência, né, no passado, supermercados, hipermercados e os atacarejos da vida, né? E aí os hipermercados eles estão sendo, né, esmagados, né, pelo supermercado e pelo atacarejo que hoje com o digital a conveniência também tá chamando muita atenção aqui. Uhum. E no passado a lógica arquitetônica era se você reparar é assim, os grandes supermercados colocavam o fresco lá atrás para propositalmente fazer com que o shopper entrasse na loja e fosse pegar o peito de peru, a fruta, porque são compras de uma frequência muito maior, né? E com isso passava no meio das gôndolas de não perecíveis e sempre colocava um produto ali. Isso é pensado, né? Contra toda essa lógica, né, o Samarché colocou tudo que é muito fresco bem na entrada da loja, né? Então, o hortifruti, que a gente chama de FLV, né, frutas, legumes e verduras, é muito fresco, é bem na entrada da loja. Você entra, você também já vê a padaria, você já vê o açougue, porque para mostrar para o cliente que aquilo que é o nosso carro-chefe também, né? O frescor, a alta qualidade, tudo isso. E tudo isso permeado por uma experiência de um serviço, né, excepcional em loja, né? Então, o sorriso, é o supermercado de bairro, né? Eu acho que isso é importante falar, né? Tem um relacionamento muito próximo com a vizinhança, como se fosse aquele vizinho que você tá ali para te atender naquilo que você precisa, né? Para tudo que você precisa. Então, eu acho que o caminho aqui, te respondendo em uma palavra, tem que ser uma construção de experiência muito consistente, né, ao longo dos 21 anos que a marca existe. E o que é mais difícil, manter uma marca premium ou crescer esse negócio sem prejudicar essa percepção de marca ou a experiência com o cliente? Eu diria que a gente tem, né, algumas ressalvas com o nome premium, né, especialmente pelo que eu já te falei, que pelo fato, né, de você ter uma loja bonita, organizada, um serviço excepcional, idealmente não é para ter fila, né, pelo tamanho da loja que está ali, né, então tudo isso, né, já driva na cabeça do cliente que aquilo lá é caro, não é para mim, e por muitas vezes cria uma barreira, né, até para o cliente entrar. Né? E a gente, como eu falei, a gente já fez várias pesquisas a respeito disso, né? Semiótica, compra guiada, né? Etnográfica, MaxDiff, para mapear quais são os fatores e os atributos que na cabeça do cliente permeiam que aquilo é mais caro ou não é para mim, enfim. Então, a gente ultimamente, né, acho que nos últimos, a nossa campanha Always On que a gente fala, assim, desde que a marca tomou uma decisão de falar assim, calma, a gente precisa falar um pouco mais alto de que a gente não é caro, né? Porque também eu não sou a mais barato, mas eu também não sou o mais caro como as pessoas acham que é. Né? Então, isso veio de pesquisa, né, que fala que 70% do meu cliente compra no concorrente também, né, ele mescla a compra, né, normal, isso existe, né, as pessoas, quando você vai no supermercado, você vai em geral ou porque é muito próximo da sua casa, né, ou porque você gosta daquela loja que tem um produto específico e assim sucessivamente. Isso é normal, né, então a gente veio, né, há alguns anos aqui mostrando mais cartaz de oferta para mostrar que a gente tem preços competitivos, né? Até as lojas hoje tem um carrinho na entrada da loja, aquela velha propaganda de antigamente com a mesma compra num carrinho, mesma compra em outro carrinho, né, para mostrar que e a diferença é de centavos, né, do Samarché versus um concorrente próximo ali do bairro. E não é para mostrar que eu sou mais barato, é para mostrar que eu tenho o mesmo preço, né, por uma experiência, aí volta a experiência, né, é muito melhor, né. E eu acho que o segredo aqui tá na consistência. Né, em todos os touch points, né, de contato do cliente. Então, assim você constrói uma marca, né, e isso se permeia. A gente consegue ver isso através dos dados de CRM, né, que a gente segmenta a base de clientes, né, entre A, B, C. A são os lovers, né, com LTVs super altos, e esses clientes são absurdamente fiéis, porque eles já entenderam que a proposta da marca é valor, né, e valor é muito diferente de preço. Tá? Então, a proposta do Samarché você vai lá, você vai encontrar fruta super fresca, você não vai pagar muito mais por isso versus o principal concorrente, né? E a gente tem pesquisas que mostram isso. Você vai ser muito bem atendido, com um sorriso no rosto, não é para ter fila, né? Você vai escutar uma boa música, você vai ver um mix de produtos, de outros produtos muito legais, né? O Samarché lança muito produto, a indústria procura o Samarché para lançar produtos, então acaba que tem sempre muitas novidades na loja,
você vai ter um pão fresquinho, você vai ter um ambiente que você se reconhece porque você encontra os seus vizinhos, né? Então, Uhum. é para ser prazeroso, Uhum. né? A marca, ela cresce nisso, né? Que não é para ser uma obrigação, muito pelo contrário, é para você se sentir bem ali, né? Eu acho que o que transita por aí. Interessante. Você foi falando de experiência, e para você ter uma boa equipe, isso custa dinheiro. Você tem que treinar, capacitar, né? Oferecer algo que o concorrente não ofereça, né? Para que essa pessoa não saia, não troque, né? Vá para outro lugar. Consequentemente, isso tem um custo, né? E vocês também têm produtos com boa qualidade. Uhum. Qual que é como é que é o segredo, digamos assim, para vocês conseguirem manter uma competição, mas ainda trazer uma experiência, de muita qualidade para o Você cliente fala seu? dos times de lojas, Isso. né? É que dentre, né, os varejistas, né, que a gente conhece, o Samarché, ele tem um quê de aspiracional, né? Se você Uhum, para pensar isso, os nossos, falado não por mim, né? uhum, Porque até porque eu não vim de outro varejo, né? Eu aham, trabalhei antes em bens de consumo, em indústria, mas os funcionários quando chegam, quando vêm de outros varejistas, eles falam, eu sempre quis trabalhar aqui, uhum. né? Eu acho que é muito bom, né, o trabalho de construção de marca, mas a gente pergunta, poxa, mas por quê? Mas porque não sei, é tudo isso. É difícil até eles materializarem em palavras o Olha, que é, né? Porque é o ambiente da loja, é o serviço, né? A disposição em servir que a gente precisa, porque, como eu falei no começo, né? A gente se posiciona como um vizinho próximo, ok. né? Então, os funcionários das lojas no nível, Rafa, de saber o nome dos clientes, Nossa. né? E não saber o nome, mas porque o cliente vai lá, tem cliente que vai todo dia. Porque é rota do cliente, e tá do lado, entendeu? Ô, dona Solange, como tá? E as crianças, tudo bem? Pô, eu tô te falando porque eu já vi, Que é tá? isso? E as crianças, como estão? Tão bem, puxa, e a sua filha melhorou do resfriado? Assim, é um nível de interação de vizinho, né? E Caramba. isso assim, e é isso que eu te falei, os 20% dos clientes mais apaixonados que eu te falei são esses clientes, Aham, né? Que eles, inclusive, compram cesta completa no Marché, aham. né? Então, tem muita gente que vai no Marché para quando tem um jantar especial, que vai comprar um queijinho, uma massinha, vinho, né? A gente tem um departamento adega muito especial, com uma Uhum. seleção de vinhos incríveis e tal. Os clientes falam muito isso. Então, tem muita gente que vai para esse propósito, né? Mas tem muita gente que mora perto, né? Os melhores clientes vão porque é um vizinho próximo, né? E aí, os funcionários, eu sempre brinco, né? Não adianta nada o marketing falar, colocar na parede, fazer. Se na hora que a experiência se materializa na ponta, é através dos funcionários, do que a Exatamente. gente chama de customer facing, quem tá É, ali todo dia. exatamente. Né? Então, tem sim um plano de treinamento, né, para quem entra, um acolhimento, né? Então, tem, cada departamento tem o que a gente chama dos seus eiros, né? O mestre açougueiro, o mestre padeiro, né? O mestre do hortifruti, também, enfim. E toda hora a gente está reciclando. Mas, no fundo, eu acho que, assim como a gente constrói marca para o cliente, a gente constrói marca dentro de casa também, né? Para os funcionários, né? Uhum. Dessa forma. E o Samarché tem uma história muito legal, né? E aí tem vários podcasts que contam um pouco a história da marca em si, né? Contado pelo próprio atual CEO, né? Que é um dos cofundadores, que é o Bernardo Ouro Preto, né? Que é o atual CEO, que é uma cultura de empreendedor, né? Então, é uma cultura de gente que faz. Tá? Então, o espírito empreendedor permeia toda a organização, né? Tem hierarquia, Roberta? Tem, mas é no nível que o CEO, né, que é meu chefe, vai e fala direto com o meu analista de mídia para perguntar qualquer coisa, entendeu? Porque esse é o clima da empresa, né? A gente todo mundo lá trabalha num open space, né, no escritório, aberto. O CEO toda quinta-feira visita lojas com a diretora de operações, né? Ele vai na loja, ele dá bom dia pro açougueiro, entendeu? Então, é uma cultura de proximidade, Uhum. né? Então, você imagina, você está trabalhando, né? E o fundador da marca, o CEO, tá lá e te chama pelo nome, enfim. Então, tem esse lado, né, humano de ser, e eu acho que talvez numa empresa maior você não consiga fazer isso, né? Por escala, por tamanho de empresa, enfim. Uhum. Então,
o Samarché, enquanto a gente ainda é, né, uma empresa presente só no estado de São Paulo, né, embora tenha em cidades diferentes, tem Campinas, tem Santos e a maioria está na Grande São Paulo, mas a gente ainda consegue, né, manter essa agenda de visita em loja. Isso traz proximidade, né? Acho que por isso que é um dos fatores que a gente encanta os funcionários também. Eu pensei numa questão enquanto você estava dizendo. Propósito e recrutamento. E aí a gente pode especificar aqui na sua área de marketing, óbvio, para você não necessariamente falar aqui pela empresa inteira. O quanto você contrata pessoas que precisam já ter as características da marca, né? Você está falando de experiência, de proximidade. Você tem que gostar de gente, pelo amor de Deus, Como, né? gente? Ou o quanto você fala, não, isso aqui eu treino. Já é uma pessoa pronta do ponto de vista comportamental, ou o treinamento consegue moldar essa pessoa para que ela consiga, enfim, ter ali também os atributos da marca? Eu acho que na nossa área, né, no marketing, eu costumo dizer também, tem que gostar de gente, Uhum. né? Não existe um marqueteiro que não goste de pessoas ou de, né, acolher ou de ensinar, enfim. Tudo que a gente faz é para pessoas, né? Então, acho que isso tem que estar dentro, né, de todo profissional de marketing, independente da área que ele vai atuar ou não, tá, Rafa? Uhum. Do ponto de vista de expertise, né, como eu falei que a gente é um traço cultural da empresa, né? A cultura organizacional é uma cultura de empreendedor, né? Então, talvez um dos traços que a gente mais busque é isso, né? Eu não sei, eu te falo por mim, tá? Tem muita coisa que eu não sei e eu adoro aprender a todo momento que eu possa, que eu tenho oportunidade, né? Adoro ouvir podcast, ler livro, enfim, ler artigos. Acho que meu background acadêmico me trouxe isso de legado. Mas você quer aprender? Pode ser que você não saiba. Puxa, eu quero. Uhum. Então, é isso que a gente quer, né? Entendi. Porque ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas se você quer crescer, a informação tá. Eu costumo dizer isso pro meu time, né? A informação tá aí, tá? Mais acessível do que estava no passado, né? Olha a quantidade de conteúdo legal que a gente tem. O difícil é a gente fazer uma curadoria de verdade. selecionar onde eu vou escolher meu tempo, É. né? Eu sempre penso assim, nas minhas corridas que a gente estava falando aqui antes, né? Muitas das vezes eu corro ouvindo um podcast quando é um treino mais leve, né? E eu falo assim, calma, na noite anterior eu falo, qual podcast eu vou ouvir dessa vez? Uhum. Né? Então, porque o difícil é a gente fazer essa curadoria, mas a informação tá disponível, informação bacana, sabe? Com inteligência artificial hoje, então, né, você joga um prompt ali, ele já te dá em bullets, resumido, aquilo que você quer. Então, falta ter uma boa vontade, né? Uma vontade, né? Então, eu prefiro profissionais que tenham vontade, garra, né? Eu sempre falo isso para as minhas filhas, né? 2 frases que elas cresceram falando, be brave, desde pequenininho, entendeu? Porque tenha vontade, né? Ultimamente eu tô falando as 2, be brave e be kind. Porque, assim, o mundo tá tão louco que, assim, você precisa ser gentil também, Exato. né? Com o mundo e com você mesma, né? Isso. Mas voltando pro be brave, o brave é no sentido de que tenha força de vontade, né? De querer fazer acontecer, de pegar o projeto para si, enfim. Então, e a gente treina, né? Puxa, eu sempre falo isso também pro time de recrutamento, né? O hard skills, né? A pessoa, obviamente, dependendo da cadeira dentro do marketing, algum básico ela tem que ter, mas não precisa saber tudo, né? Se a gente souber, a gente treina. Tá, então, e aí eu acho até que essa é a lógica dos melhores profissionais, né? Tanto que as pessoas que vêm para o Marché têm essa cultura empreendedora muito forte, né? Porque isso já vem desde o recrutamento. Como eu falei, a empresa, ela é assim, apesar de ser uma empresa grande, né? Média, assim, de faturamento, mas essa cultura permanece, né? Então, isso vem muito da cultura do CEO, tá? De onde Por que você acha que as pessoas... Tem gente mole? Tem gente que não quer, às vezes, tem gente mal acomodada. Tem pessoas que não sabem, que também é muito complicado. Também. Tem gente que não sabe aprender. Mas essa questão de não ser brave, que você falou, assim, né? De onde vem isso para as Então, pessoas não terem? E como ter? Eu vejo 2 caminhos aqui, tá, Rafa? O que eu falo de ser brave, né, de ter força de vontade, eu acho que cada um sabe a dor e a magia de ser quem você é, né?
dar outro podcast se eu for falar aqui minha história, né? Porque ela é uma história não óbvia, né? Dentro de uma trajetória de marketing, né? Eu sou bióloga de formação. Uau! Não, mas a gente tem que falar um pouco sobre isso. So Eu sorry. Então, enfim, cheguei a fazer mestrado em Fisiologia e Bioquímica aqui na USP. Meu E Deus. fiz um turnaround de carreira aqui, né? Já trabalhei na indústria farmacêutica, né? Então, todo o meu respeito aos propagandistas, meus colegas do passado, né? Já trabalhei na indústria do segmento de cafés, numa grande multinacional, né? Nespresso, Nestlé. E agora eu tô no segmento de varejo, porque é um pouco do que eu falei no começo, né? Eu tenho uma vontade de aprender que veio comigo, né? Ou foi um legado do tanto que eu escrevi artigos científicos, né? Eu lia muito para escrever, para fazer o meu experimento e tal. Então, isso eu posso falar assim por mim. Mas isso se cria, tá? E é um pouco do que eu tô tentando fazer com as minhas filhas, tá? Ótimo. De falar assim, puxa, vai atrás, eu não dou nada de mão beijada. Né? Mas e você vai crescendo, né, criando isso dentro de casa. Eu acho que tem um pouco isso. Tem uma parte das pessoas que talvez nunca tiveram, ou enfim, diferentes realidades aqui. E tem uma coisa, né, que ultimamente eu falo muito com os meus pais, que eu acho que é uma coisa talvez geracional. Né, que a gente costuma dizer, puxa, uma geração muito mimimi, né, que não aguenta uma bronca, que não aguenta um feedback, que não aguenta... E aí, no passado eu tive a oportunidade de estudar um pouco, né, sobre as gerações, né, os famigerados Gen Z, né, que é uma geração que tem outros anseios, né, e eu acho que nós, enquanto gestores, enquanto profissionais, você precisa entender, né, o que drive, o que motiva essa geração, né, essa Gen Z, por exemplo, que diferente da minha geração, né, eu sou millennials, mas eu, obviamente, né, convivo bastante com a geração anterior, mas eu fui criada e educada a correr atrás, né, aí... Sim. E tinha um quê de aspiracional, né? Eu brinco que no passado eu tinha uma lógica que falava assim, eu quero ser, e tudo isso já ressignifiquei, né? Eu quero ser gerente antes dos 30 e diretora antes dos 40, né? Você se colocava essa meta, essa experiência, principalmente no mundo corporativo. Para quê? Diga pra mim, né? Então... Talvez fizesse sentido na época, né? Hoje é um cargo, é um título, né? Então, acho que também vai muito... outra história, falar também um pouco do que né? Ikigai e Siddhartha são as leituras que ultimamente eu tenho feito, tá? Mas essa geração não. Ela não tem essa meta. Ela quer qualidade de vida, né? Ela já busca felicidade para ela, ter um conceito muito forte que ela também quer ser feliz no trabalho. Mas o que é ser feliz no trabalho para você? Né? Então, eu acho que tem gente, talvez até no meu time, tá? Você falar assim, ó, você vai ganhar metade do que você ganha, trabalhar meio turno, tá? Ai, tá bom, né? Por quê? Porque ela tem a lógica de que eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou fazer meu tempo, os meus projetos pessoais e assim sucessivamente. É diferente da nossa. Né? Então, e a geração passada que era ligada em marcas e status, e essa turma não quer isso, status, pelo menos a boa parte, né? Tô falando aqui de uma coisa geracional, né? Então, estar num lugar que não te que te suga ou que não te dá esse equilíbrio, né, work-life balance, né, entre vida pessoal e profissional, talvez seja um dos motivos que as pessoas saiam e tão rapidamente, né? E hoje o mundo tá tão fluido. Hora você tá aqui, hora você não tá, né? Não é? Então, eu sinto um pouco isso, especialmente assim, pra mim, né? Eu sou uma pessoa eu brinco, né? De profissionalmente, de relacionamentos de longo prazo, né? Então, na minha empresa anterior, eu trabalhei 8 anos, né? E hoje aqui eu estou há quase 7 anos, né? Então, e eu tive a sorte, né? Porque eu sempre busquei também aprender aprender nesses lugares, né? Então, eu sempre mudei de área, né? No Samarché, eu incorporei áreas de canais digitais, áreas diferentes, que me exigiram estudar, que me exigiram aprender, que me forçaram a isso, né? Então, por isso que eu fico também, porque eu também quero aprender desafios, né? Eu odeio ficar estável ou parada no mesmo lugar. Mas essa sou eu, né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Tem o que é geracional, né, e o que essa geração busca, né, e por isso que eles saem dos empregos e não ficam, talvez, né, e mudam muito rápido, né, então você vê que é difícil ter uma pessoa que fica 2 anos, dependendo, né, na mesma, especialmente no marketing, tá? Exatamente. Especialmente no marketing. Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa de recursos humanos e falava isso, é raro ter uma pessoa que fique, né, e eu acho que é isso também, né, eu acho que tem um pouco de criação,
sabe? De como você foi criado na vida. Por isso que, óbvio que a gente hoje, né, tem um conforto de vida, mas eu, pelo menos para as minhas filhas, eu tento manter a linha, Sim. não dar tudo, Aham. né? Fazê-las correr ir atrás, né? A história do be brave, do corre atrás, estuda, lê, né? Porque eu acho que É, tem uma questão interessante, óbvio, como você disse, né? A gente trata gerações, óbvio, generalizando para a gente ter algumas análises, é, mas para a gente, se eu quiser ganhar a metade, se eu conseguir viver com a metade, tudo certo, mas eu preciso ter dinheiro para pagar minhas contas, né? Se eu tiver alguém para me suportar, aí é muito bom, né? Então, essa questão de puxar, né, os filhos e filhas, não, pera lá, é, você não vai ser é, brave com a minha herança, com a sua herança, né? Tipo, aí é tranquilo, pô. Você vai ganhar um exato. carro, vai ganhar um É. apartamento, vai ganhar uma Tem grana uma mensal, frase aí tá dentro, tranquilo. só pegar um gancho, né? Às vezes eu sou bastante agitada, né? Eu falei, eu acordo 5h40, eu treino, e eu não tenho família aqui, né? Eu sou cearense, então minha família inteira tá em Fortaleza. Perdeu o sotaque, tem quanto Perdi, tempo aqui? perdi o sotaque. Moro aqui há 18 anos. Ah, tem muito Mas tempo. quando eu vou pra lá e volto, eu falo cearense Ah, garrado. agarrado. Igual nós, mineiro. Exatamente. Então, acaba que quando eu tive filhas, eu não tinha um suporte, o aparo familiar, daquela rede de apoio, né? Então, eu contava com profissionais, mas eu consegui, é possível, né? Então, eu falo isso pro meu, às vezes eu reclamo, né? Ai, nossa, tô muito cansada, eu cheguei, eu ainda tenho que estudar, ainda tenho que fazer isso, ainda tenho que preparar o material, a apresentação e tal. E outro dia eu falei pro meu marido, eu falei, no passado, eu falei, quando eu nasci, que eu ia entrar nesse novo plano nessa vida, eu falei assim, olha, Deus, eu quero ser herdeira. Entenderam, guerreira? E aqui Só rimou. eu falei herdeira, entenderam, guerreira. Não tinha nada a ver. Sobrou isso, eu vou ter que Sobrou ser. isso, então bora trabalhar. Você tá falando do tempo, né? De permanecer muito tempo nas empresas. E, bom, no meu ponto de vista, quando eu vejo a turma mais nova, acho super natural, né? Que às vezes é questão de dinheiro e um pouco de dinheiro faz muita diferença na vida da pessoa, às vezes é uma oportunidade, é crescimento e etc. Mas quando a gente vai para o CMO, que essa média era de 2 anos e hoje fica aí entre 1 e 6, 1 e 8 meses, por que você acha que acontece isso? Eu olhando do meu ponto, por exemplo, se eu fosse ali o fundador do Samarché, eu jamais contrataria uma CMO, um CMO que nos últimos 6 anos trabalhou em 8 lugares. Jamais. Até a turma do RH às vezes briga comigo, fala, poxa, mas você não pode ter um pré-conceito. Cara, para mim é uma questão de conceito, não é pré-conceito. É óbvio que eu tô puxando para mais aqui, né? Claro. Pô, são 8 empresas em 6 anos, cara, porque uma C-level tem construção de história, tem um problema que você encontra, você precisa pensar sobre o problema, conhecer quem é o público, pensar o quanto de dinheiro você tem, É. construir um negócio de longo prazo ao mesmo tempo que você se preocupa com curto, mas tem que ter essa trajetória e você não constrói, né, reputação, marca, engaja com sua audiência trabalhando 1 ano numa Não. empresa, não tem, É. não tem como. Por que você acha que isso está acontecendo, inclusive com quem é Chief Marketing O Officer? mercado de CMOs, né? Eu posso dar uma linha aqui do que eu imagino, tá? Mas antes disso eu vou falar um pouco do como que eu ajo, como que eu penso também, né? Uhum. Um dos motivos, né, de eu ter deixado a vida acadêmica, né, no meio de um mestrado, com uma dissertação, eu fiz, né? Eu defendi, tem meu título lá de mestre e tal, foi porque eu falava assim, puxa, eu quero trabalhar numa coisa que eu deixe um legado, uma marca minha lá, né? Que aquilo lá fala assim, puxa, isso foi a Roberta que fez, né? Que legal, ou que eu impacte pessoas, ou que eu treine, ou que eu ensine, enfim, né? Então, eu falei, bom, acho que o mundo corporativo, né, e tem outros motivos também, eu acho que o mundo corporativo pode ser um caminho. E por que eu fico, né, bastante tempo, pelo menos a minha segunda empresa, né, que eu já estou há algum tempo, e eu sempre falo isso, porque eu tive a sorte de também ter oportunidades ou de buscar, aí vem um outro Uhum. gancho, né? Uhum. A sua carreira quem faz, eu falo isso também pro meu time. Muito, muito dela é você, 80% é você.
né? Onde que você quer estar, é você que mapeia, você que sabe suas fortalezas e suas fraquezas. Claro que um gestor te ajuda, te dá um feedback, te mostra um caminho, mas no fundo é você. Né? Então, eu busquei, né, pelo menos eu sempre pedia, né, eu falei, poxa, eu queria ir à área tal, eu não entrei no marketing de cara na Nespresso, né, eu fui área comercial antes, né, depois eu fui treinamento e desenvolvimento, e eu fui galgando porque eu falei, eu quero chegar no marketing. E aí, por isso que isso me permitiu me desenvolver e ficar no mesmo lugar, mais me desenvolvendo. O que acontece com os CMOs de hoje, ou os diretores, enfim, eu converso bastante com isso. A gente vive num mundo, Rafa, de uma pressão por performance tão grande, né? Tão grande. É a história do equilíbrio que eu falo para as minhas filhas, também do be kind, né? A gente tem que ser mais gentil com nós mesmos, respeitar os nossos limites, né? Só que as pessoas entram numa noia de querer crescer, de querer mais, e se eu tô indo porque a empresa é maior, eu tô indo porque eu tô ganhando X% a mais, eu tô indo por... Eu acho que uma movimentação profissional, ela justifica por N, é multifatorial, pelo menos quando você faz uma movimentação, eu imagino que seja, né? E também depende muito do momento de vida que você tá, né? Tem momentos que você quer crescer, né? Era eu, há X anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, que eu falei assim, eu quero ser gerente antes dos 30. Era uma meta aquilo lá, né? Por quê? Porque eu não tinha filho, né? Porque eu tava ali pra crescer, pra, né, faca na caveira total. O momento de vida que eu tô hoje é muito diferente. É louco como você ressignifica, pelo menos à medida que você vai ficando mais velha, né? Eu não sei como que eu vou dar nos meus 50, mas nos meus 40, eu passei a dar valor pra coisas que eu não dava no passado, né? Passei a dar valor a ir pra minha casa no interior e olhar os passarinhos, ouvir e cantar, né? No passado, qual era a minha próxima viagem internacional? Eu queria viajar de business para algum lugar. Olha que loucura, né? Você vai ressignificando as coisas de ser menos material e mais você, mais sentir, né? Então, e o que eu acho é que depende muito do momento que a pessoa tá, né? Então, isso muda de pessoa para pessoa, né? Mas respondendo por quê, né? Long story short, é que eu acho que a gente tá vivendo num mundo de muita pressão por performance, né? E tem que ser melhor, e tem que ser mais, e aí as oportunidades surgem, né? E aí você vai indo. E quando você vê, você tá com uma carreira, né, cheia de picadinhos, de ficar 1 ano e meio, 2, porque você achou, através de uma análise rasa, lembra que eu falei que uma mudança deveria ser multifatorial? Sim. Né? Sim. Quando você muda de emprego, de profissão ou de empresa. Aí você faz uma análise rasa com base em 1, 2 fatores e já muda, né? Então, às vezes você acerta, e às vezes não, né? Então... E se há uma pressão do board, do CEO com relação a resultados de curto prazo e performance, da mesma forma que eu estou assumindo essa cadeira, eu posso ser convidado a sair dessa cadeira de uma forma muito rápida, né? Eu também tô numa fase refletindo muito, assim, sobre trabalho, sobre vida, e é muito interessante porque lá na agência a gente vai construindo o nosso ICP, né, nossa persona ali, cara, é muito legal quando a gente vê um movimento, pelo menos como a gente estava falando em off, né, eu não sei se eu estou sendo bombardeado por algoritmo por ver a mesma coisa, mas eu acredito que não, porque, enfim, já foram mais de 50 executivas e executivos que já passaram por aqui, todos de grandes empresas, e há um movimento massivo por parte dessa turma por qualidade de vida. Massivo. A gente estava falando em off ali, né? Muita gente correndo, muita gente viajando para lugares mais tranquilos, mato, férias. O que eu tenho de CMO no meu Instagram que está de férias agora. Falo, cara, que maravilha! Porque é uma turma que tem um perfil muito aguerrido. De muito trabalho. Você é prova viva disso, né? Você, se bobear anos atrás, você abriria mão. Não, eu preciso, Júlio, não tem como, preciso focar nesse negócio. Filhas, mamãe vai crescer, vocês vão crescer, um dia a mamãe vai... Né? Só que agora eu fico pensando, e aí eu trouxe esse contexto para te fazer essa pergunta, que eu imagino que você está muito mais produtiva, mais esperta, mais atenta, porque você está trabalhando as outras áreas da sua vida também.
Eu faço muito essa reflexão, né, do que é o meu Ikigai, eu até recomendo, né, que as pessoas Boa, entendam um pouco mais, bem né, legal. posso explicar o que é isso. Mas essa reflexão, essa autorreflexão, ela pra mim, né, só veio depois dos meus 40, né, eu tenho nenhum vergonha de falar, eu tenho 43 anos, eu queria ter tido esse nível de maturidade de enxergar a vida como eu tô vendo hoje, há 10 anos atrás, né, onde eu estava nessa guerreira por falar: "Não, não posso", enfim. Mas acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer, né, eu Aham. parto também dessa máxima, porque hoje, é é um pouco do que você falou, né, a gente trabalha muito, duro, árduo, quando precisa ficar até 10 horas a gen também, Sim. mas eu também quero ter o meu momento. Gente, as férias existem, não é por acaso, né, elas existem porque faz parte, né, do trabalhador, você trabalha duro, você precisa ter esse momento, e aí tem empresas que te dão a flexibilidade, né, por exemplo, eu falei pra você que eu tô indo quinta-feira viajar, correr minha primeira maratona, Muito bom. é muito bom. E aí, ainda hoje mesmo, eu estava almoçando com o meu chefe e um colega. Ele falou assim: Mas você vai ficar só quantos dias? Eu falei: Ah, são 8 dias. Só isso? Né? Então, eles mesmos dizendo assim: Poxa, você vai pegar o avião, vai para São Aham. Francisco e tal. Mas foi o que deu. Né, na nossa rotina familiar, né, no trabalho do meu marido, na minha, né, as minhas filhas estão em férias escolares, foi o que deu. E tá tudo bem, Uhum. né, tá tudo bem, porque hoje eu já vivo num modo, né, seja por correr, né, que correr pra mim é terapia, a gente pode falar mais sobre isso, né, aquela energia que me dá, eu não me sinto uma pessoa estressada, né, Olha como que eu legal. era no passado, Dava até né. orgulho antes de falar, né. "Nossa, eu Não tô muito é? estressado, eu trabalho Nossa, demais, eu não tenho tempo pra nada". gente, não é legal não, É, não. falar isso hoje eu dizer. Não é legal não, assim, falar sobre isso Aham. hoje, sabe. Então, não é que no meu dia a dia tem uma rotina, né, exaustiva, tem tudo, mas por quê? Porque a corrida me dá energia, porque ficar com as minhas filhas tempo de qualidade me preenche de energia, porque no final de semana que eu fujo de São Paulo para o interior, para ficar na nossa casinha lá no Minimod, me preenche de energia, então o meu dia a dia já é mais equilibrado, né. Aham. Então, obviamente, as férias precisam, a gente vai viajar em família, porque também faz parte, mas não é que eu preciso de 30 dias de férias. Não, talvez eu consiga fazer isso em 8 dias, que é o que eu vou ficar lá fora, né. Então, Sim. eu acho que, o mundo ele tá muito assim, né, então é um pouco do que você falou, assim, eu fico muito feliz, né, que os meus colegas também estejam tirando férias, e esse movimento existe, né, tá realmente muito forte, no meu Instagram também, né, tá meio mundo tá de férias. Dá até uma Dá invejinha. até que você fala assim, não, pra nós não é um mês bom, né, porque são todos clientes do Samarché, então a venda também tem uma piora, né, então, por favor, voltem das suas Voltem, férias, pessoal, voltem. vamos voltar a comprar, porque tem uma piora. Mas eu acho que, e o meu único ponto é o que eu falei no começo, né, é um nível de, pelo menos pra mim, de maturidade que só tá vindo agora, né, Entendi. então eu queria muito que isso tivesse vindo antes, né, para as pessoas equilibrarem um pouco, né, porque é um pouco o que você falou, no passado era bonito falar, Bonito. nossa, tô super, nossa, eu não acho hoje que Aham. seja não, né, eu acho que, e que legal e que bom, né, que as coisas estão mudando e se Sim, ressignificando, é muito né. interessante. Eu fui num encontro há uns meses atrás e tem uma empresa, enfim, uns conhecidos que são empresários e tal, e eu já passei por muito perrengue, já fiz muita cagada no passado, e aí esses caras me chamaram pra ir lá, cara, você já passou por algumas coisas que a gente tá passando, vamos trocar uma ideia e tal, mas a primeira coisa que ele fez quando ele me encontrou, ele falou, e aí, correria demais, loucura? Aí eu falei com ele, não. Ele regalou o olho desse tamanho assim. Falou, mas agora que eu quero conversar. Não? Falei, não, cara, eu não preciso falar que eu estou na correria, que minha É sobre vida é isso, louca. Não, não é tô não, sobre cara. isso. Agora, é o que você disse, tem dia que vai, ontem mesmo, né? Eu já venho para São Paulo de manhã, então, cara, até lá às 10, É, 10 e é, meia, beleza, mas foi um dia. E tem exato, dia e que vai tudo até bem, 5, vai até 6 exato, e tá tudo certo. e tá Então, tudo não, bem. que correria. É, Tá é. louco, eu quero viver muito, não quero chegar lá aos 60 me arrependendo de um monte de coisa, tô cheio de dor, que eu já tenho, mas preciso de atividade física, mental, espiritual, a gente precisa Tudo. de tudo, né? Você precisa de tempo pra você,
né? Tempo para sua família, tempo Uhum. de qualidade, tempo para os seus amigos, Uhum. né? Porque eu sempre falo, você fala assim, poxa, Roberta, você, como que é, né? A Roberta é uma Roberta no trabalho, é a outra fora, né? Você separa. Eu falei, gente, sou a mesma pessoa. Né? Então, muitas vezes eu tô de férias, eu tô dando uma olhadinha assim, né? Se meu time me chama, eu atendo, né? Se eu Uhum. tô de férias, meu time me chamou, por que não? Eu tô Uhum. podendo atender, por que que eu não vou atender? Sim. Né? Então, essa história de que não, eu separo, eu deixo meu. Não, né? Eu sou a mesma pessoa, eu tenho um único celular, né? Porque Uhum. tem, né? Tem gente que É. trabalha com 2 celulares, nenhuma crítica a isso, é só a minha forma de agir. Então, se eu tô bem, é, eu vou estar bem em todos os campos da minha vida, É. né? E cabe a mim essa gestão do tempo, né? Cabe a mim gastar 1 hora por dia investindo em mim, na É. minha atividade física, né? Cabe a mim chegar em casa e gastar um tempo com as minhas filhas, sabendo como foi o dia delas, contando, interagindo. Cabe a mim não abrir mão de tomar café da manhã com meu marido, Uhum. né? Então, cabe a mim não abrir mão de quinta-feira ir para um happy hour e tomar um drink com as minhas amigas, Uhum. né? Então, quem gerencia isso sou É. eu. Né? Então, e eu me sinto muito bem fazendo essa gestão, né? Se eu peco em algum dos cantos, né? Ou como filho, ou como amiga, ou como... Você fala assim, puxa, né? Volta, né? E vamos tentar equilibrar essa matemática aqui, Uhum. né? Acho que faz um bem danado. E para a turma que ainda precisa aprender e desenvolver esse equilíbrio, Roberta, tirar 8 dias de férias é um saco, porque você precisa deixar muita coisa organizada, né? Às vezes você tá absorvendo muita coisa além da conta, não tá delegando direito, fica naquela loucura, né? Vai sair de férias até sexta-feira, 1h30 da manhã, vai sair do escritório e aí vai acumulando e-mail e aí você chega e já tem aquele mundaréu de Ah, coisa para resolver. Vai juntando muita coisa, né? ah, Então, enfim, é essa questão do equilíbrio, né? Que você total. comentou, não precisa, né? É, Serviço teremos se a gente for trabalhar 24 horas por dia. A gente vai ter coisa para fazer, eu falo isso também, né? né? Se eu quiser, eu posso ficar 24 horas trabalhando. Exato. Mas, de novo, cabe a mim chegar 1 hora e falar assim, gente, tá bom, isso aqui fica Boa. para amanhã. Como que é a sua rotina, então, você sendo uma pessoa, né? Não é pessoal, não é trabalho, de uma pessoa, de uma executiva de muita responsabilidade. Você na sua segunda a sexta ali, você separa dias específicos para analisar KPIs ou Uhum. para visitar a loja? Como é que é a rotina de uma executiva de Eu, marketing que consegue equilibrar mais do que os desequilibrados? Gente, tem muita coisa, né, que eu não sou exemplo pra ninguém, mas tem muita coisa que eu já dividi isso com amigas também, que eu sou, né, igual essa história de falar, poxa, como que você consegue ir na academia ou correr, ou vai correr uma maratona treinando, né, o que existe, cabe a mim, de É. novo, né, tá dentro de você, né, e eu acho que o esporte traz um quê, né, e dá pra fazer uma analogia muito forte com o mundo corporativo, né, o esporte traz disciplina, né, obviamente, né, regra, rigor, KPIs, né, análise de KPIs, né, sempre que são os seus KPIs, e você consegue fazer isso, né, mas a minha rotina a gente tem, né, vou falar a Roberta como um todo, como você Sim, falou, sim, né, sim. então basicamente, todos os dias, com exceção de um dia, que é um dia de descanso, eu acordo muito cedo, né, tem dias que meu despertador toca 5h40 todos os dias, Uhum. e o dia que eu levo as crianças na escola, porque daí eu revezo com meu marido, ele toca 4h40. Oh, Jesus. Parece mentira, mas não é. Aí você fala assim, Roberta, precisa? Como se fosse bonito você falar isso. Mas é que eu não tenho. As minhas filhas estudam de manhã. Uhum. A escola dela começa muito cedo. Elas têm que chegar às 6h45 no portão. Gente. Tem escolas e escolas. Uau. 6h45. E a minha filha mais velha é a louca do horário. Ela quer estar lá às 6h45. Não é que ela quer estar às 7, que pode entrar até 7, né? Então, a minha sorte é que a gente mora perto da escola. Então, o corre na minha casa começa às 6 da manhã. Né, elas já acordam, põem o uniforme, o café da manhã, né? Elas tomam café juntos, né? Prepara o lanche, né? Porque elas ainda levam lanche na escola, enfim. Então, começa às 6 da manhã. Então, no dia que eu levo, né? Eu saio de casa às 6h30. Então, tem uma meia hora de corre, de 6 às 6h30, que eu que organizo essa. Então, aí eu volto, já tomo banho e vou trabalhar. Então, para eu fazer meu esporte, eu tenho que ser antes de tudo isso.
Então eu faço de 5 às 6. Uau. Então, eu me sinto muitas vezes aquela filha que vai na academia e tá à noite, né? Porque exatamente. ultimamente São Paulo, né? Já aqui São Paulo tá amanhecendo 6:30 da manhã. Você está voltando para casa à noite, não é indo malhar à noite. Você tá Exato! chegando da E aí academia à e noite. você vai malhar à noite, né? Você fala, esse relógio não tá muito certo, né? Mas, poxa, e me faz bem, né? Pode ser que para algumas pessoas não, e que, enfim, mas é a questão da disciplina, né? Que eu Uhum. tomei essa autoconsciência. Então, eu começo fazendo alguma atividade física, só tenho, em geral, o domingo é o dia do repouso lá. Depois eu levo as crianças na escola quando é meu dia. Quando não, né, eu tomo um belíssimo café da manhã. Para mim, café da manhã é uma refeição mega importante, né? Como muito bem no café da manhã e chego no meu trabalho. Eu tenho 2 agendas de reuniões semanais, né? A gente tem uma reunião semanal com todo o time, onde a gente olha todos os indicadores de performance, né? Dos canais digitais, do marketing das redes sociais, do marketing propriamente dito. A gente pode falar mais Uhum. desses indicadores. E Uhum. aí é a liderança, né? Até o nível N-1, né? Da minha liderança -1. Então, são gerentes e coordenadores, essa agenda. Uma parte é presencial, quem tá lá faz presencial, mas também quem tá, porque a gente tem modelo de trabalho híbrido. Uhum. Eu vou todos os dias, mas o meu time não, tá? Então, Ok. meu time reveza. Então, tem essa agenda que é realmente focado na performance semanal. Varejo precisa, tá? Então, eu olho todo dia, né? Mas semanalmente a gente se reúne porque é muito dinâmico, Uhum. né? E eu tenho uma agenda com todos os meus diretos, né? Que eu chamo de checkpoint, né? Então, a minha área, ela se divide, né? Eu tenho um braço de comunicação, branding, redes sociais, conteúdo, que tem uma gerência bem forte ali. E eu tenho uma gerência de CRM, loyalty e analytics, né? Que eu também falo que não dá para você fazer CRM se você não mensura, né? Então, tem um gerente disso. Tem um braço de canais digitais, né? E-commerce, né? Eu cuido do P&L do e-commerce, Rappi, tudo isso também tem uma agenda, tem uma gerência e tem Customer Experience, né? Então, Uhum. com cada um desses, eu tenho checkpoints semanais, né? Que Ok. aí é one-on-one, né? Sim. Eu e eles, a gente discute, é onde eu passo, né? Tudo que foi falado na reunião de diretoria, de um board, né? Porque eu participo, eu traduzo isso e a gente discute o dia a dia. Uhum. E uma vez por mês, a gente tem uma mensal com todo o time de marketing, né? E aí vai todo mundo, designers, analistas, enfim, que a gente passa também por performance e ações e planeja e fala sobre o mês subsequente, Uhum. né? Embora o marketing a gente faz um planejamento, como todo varejo é muito sazonal, né? Tem um planejamento anual sazonal, mas a gente vai calibrando ali no dia a dia, né? Porque a gente é muito dependente, né? E é uma característica não da minha empresa que eu trabalho, mas do varejo alimentar como um todo, de ofertas, né? E quem negocia essas ofertas é o time comercial, né? Então acaba que marketing, né? Outra frase que eu falo bastante, né? A gente vive numa área de interações, né? Marketing é muito mais sobre elos e menos sobre ego. Ultimamente, essa é uma visão que o CMO precisa ter, né? Especialmente eu falo muito com comercial, muito com o time de tecnologia, né? Porque canais digitais, e-commerce, eu preciso desse time de tecnologia, arquitetura, engenharia de dados, né? Comercial por causa do calendário de ofertas, né? Então tem ofertas de segunda e terça são dias de feira, ofertas no hortifruti, né? Final de semana são as ofertas de final de semana. E tem carne para churrasco, tem essa dinâmica de ofertas, quem desenha é o comercial, né? E o marketing comunica, ativa isso, né? Então, esse é um pouco do meu calendário de reuniões, mas é um pouco do que a gente falou no começo. Dá um certo horário, né? Eu tô ali, pilhadona, minha última reunião em geral é 18 horas e termina 18h30 ou 19, depende da reunião. Eu quero ir embora. Uhum. Às vezes eu fico trabalhando, fazendo um material e saio um pouco mais tarde do escritório. Hoje minhas filhas já estão um pouco maiores, elas conseguem ficar sozinhas, né? Sim. Sem a pessoa que me ajuda lá em casa por uma horinha, não tem problema. Uhum. Mas eu quero, né? Eu quero chegar em casa e ainda pegar a minha filha mais nova acordada,
né? E ela dorme super cedo. Ela dá uma benção. Mas Ensina. ela dorme super cedo, assim, das 7h30, 8h, ela, boa noite, boa noite. Que maravilhoso. Disciplina. Então, mas é porque eu quero. Se não, é o que você falou, você tem trabalho pra ficar 24 horas, né? E não só trabalho, você também quer se atualizar, você quer ler um artigo, você quer ler uma revista do segmento, né? E você tá ali, aquele monte de conteúdo pra ler, entendeu? Então, chegou uma hora que você fala assim, calma, né? Eu preciso ir pra casa e equilibrar as coisas aqui também. Mas aí você chega em casa, você tem marido, filhas, Tudo. aprender, casa, Gestão, coisas... eu falo também, gestão da minha folha, né, entre aspas, porque são todas as atividades extras, né, você tem filho, você sabe muito bem, né, não é só escola, né, tem professor de piano, de canto, de violino, não é só isso, tênis, beach tênis, assim, inglês, né, que é outra escola também. Então, assim, toda essa gestão dessa agenda, né, eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso, mas vem pra mim também, né? Sim. Ainda hoje o professor falou, das minhas filhas tem um personal, fala assim, ela pode fazer aula amanhã, já que ela tá de férias, porque hoje eu não vou poder, né? Então tem tudo isso também, porque faz parte da Roberta mãe, né? Então é um pouco do que eu falei, são múltiplos papéis que cada um de nós tem, né? Então tem essa gestão, né? Jantar eu organizo também, porque eu também adoro cozinhar, né? Acho que trabalha no marché, trabalha no supermercado, eu gosto muito de cozinhar. Mas eu cozinho coisas muito práticas, uma salada, né? Uma sopa, adoro sopa no frio também, enfim. Então são coisas práticas de cozinhar e de fazer. Tomo um banho e vou fazer a minha leitura antes de dormir, né? Porque a leitura me relaxa, né? Também. Então é um momento que você solta o eletrônico, né? Então eu solto totalmente, eu olho um pouquinho, depois eu solto e eu fico na leitura ali, porque é o momento que meu corpo tá, né, relaxando e se preparando para dormir. E dormir é muito importante, tá, gente? Até recomendo um livro, Why We Sleep, né? O Porquê Dormimos, que fala muito de que o corpo, ele se regenera dormindo, né? Então, tudo aquilo que você estudou e aprendeu durante o dia, você precisa dormir para que aquilo entre e incorpore e no dia seguinte você aplicar aquele conhecimento, aquilo lá. Legal. Então, dormir é muito importante, né? E eu durmo 8 horas por dia. Pera, você acorda 4, não sei nem fazer essa conta. Eu vou dormir. Aí você fala assim, Roberto, você vai... quando chega em casa. Dorme quase igual a minha filha. Uau. Não, é que só tem 2 dias que eu acordo 4h40, né? Mas os outros eu durmo 1 hora a mais. Então, eu tô indo pra cama 9 da noite. 9h30. Ótimo. Entendeu? E consegue dormir, cabeça... Exatamente, em acho geral, que né? Óbvio que tem momentos. Tem dias que não muito, que tem umas preocupações, tal, enfim. Mas em geral é um pouco do que eu tentei, né, fazer um pouco esse ritual que eu contei aqui pra vocês, de, sabe, deita, meia luz ou luzinha pequena, faz uma leitura, né? Toma um banho antes de dormir, né? Eu janto em geral muito leve, né? Comidas mais leves, né? Porque comer e dormir não é muito bom também, né? Então, tudo aquilo que a gente lê, enfim. E você vai, né? E me ajudou muito, muito atividade física. Entendi. Assim, então, quando você coloca na sua vida uma rotina de atividade, pode parecer clichê, o que os médicos falam, assim, é apenas o meu relato, humilde relato, de que funciona. Né? Então... Agora, você falou de leitura, são leituras que exigem aprendizado ou são leituras mais voltadas para... sei lá, coisas de ficção e tal, porque como é que você vai ler aprendendo e relaxa com isso? Não, em geral não são leituras de aprendizado, ou assuntos de trabalho, ou coisas que são leituras muito mais sobre um dos temas que eu falei pra vocês, né, Ikigai, coisas que tem a ver com isso, com autoconhecimento, com mindfulness, com como ir relaxando, com como... Eu gosto muito de dado científico, né, artigos científicos, não é nada que me exija 100% de atenção, uma plenitude, que eu tenho que ficar anotando. Entendi. Não, né, pra dormir não é esse tipo de leitura. Né? Esse tipo de leitura, ou audiobook, ou podcast, eu faço indo pro trabalho. Né? São Paulo, né? As pessoas precisam se distrair no trânsito. Exatamente. Então, é uma ótima fonte, né, de absorver conteúdo. Então, eu vou e volto do trabalho ouvindo um podcast, algo nesse sentido, que aí é uma leitura, é uma coisa que eu tô mais atenta, tô mais desperta, entendeu? Tá, vamos falar então sobre como você aprende do aspecto profissional, assim.
não necessariamente coisas relacionadas à profissão, né? Você já falou Claro, tudo que overall. você estuda de mindfulness e etc., obviamente isso vai te afetar positivamente. Você comentou de artigos, Uhum. se você puder citar ou lembrar de alguma fonte, livros, ou até podcasts, se existe algum tipo de podcast específico para indicar para a turma, enfim, onde estão as suas fontes de aprendizado? E o que você aprende também, né? Porque tem tanta coisa para Tem tanta aprender. coisa. Gente, assim, eu sou bem curiosa, né? Então, podcasts relacionados a marketing e tal, performance, tem 1000, É. né? Então, eu gosto muito de um que chama Roy Hunters, Uhum. né? Da turma do V4, que tem umas coisas muito relacionadas, né, ao nosso segmento, muito drivado por growth, performance e tudo isso. Gosto muito dos artigos e das coisas de uma empresa chamada Purple Metrics, Da né? Guta. Da Guta, né? Gosto muito do que a Guta fala também, então acho que poderia citar esses dois segmentos. Eu leio tudo, né, da meio e mensagem, desses veículos que a gente já conhece muito bem, né? Mercado e consumo também, eu recebo direto isso. Eu tenho assinatura, eu recebo direto isso na minha caixa, né, no meu e-mail. Então tem algum momento do meu dia, na hora do almoço, muitas vezes eu volto um pouquinho mais cedo e dou uma olhadinha nisso para se atualizar. E eu acho que redes sociais também é uma boa fonte de atualização, né? Tem perfis que te atualizam. Os próprios veículos já têm um canal super forte, né? Mercado em consumo eu recebo direto nas redes sociais, né? Enfim. Então, eu acho que do meu segmento tem isso. E eu gosto de umas coisas meio... adoro um podcast que chama Dirty Job, do Pondé. Que fala sobre um pouco de filosofia, comportamento humano, né, tendências de consumo, então gosto também de ouvir um pouco isso. Deixa eu ver mais. Gente, eu consumo tanto, assim, eu sou super curiosa. Gosto também do É Culpa da Cultura, né, do consumo falar sobre, né, tendências, perfil, né, de consumo, enfim. Livros, assim, que mesmo que não sejam relacionados a marketing, que te marcaram ou que... Mais recentemente, acho que de cultura geral, tem um que eu gosto muito, que eu sempre recomendo, né, pro meu time, que um deles é Thinking Fast and Slow. Esse aí, acho Tô que lendo. Rápido e Devagar. Aí, Tô lendo bem devagar. Tô lendo 3 ao mesmo tempo. E esse é o que tá mais devagar. Mas o que eu gosto dele, né, é que ele traz muito um viés de ciência junto, Isso, não é? exatamente. Tudo é respaldado num estudo, É bem legal. não é? Então, esse é o Rápido e Devagar que ajuda a entender, né, o comportamento do cérebro, os diferentes lados, por que as pessoas agem dessa forma, né, e te dá né, pelo menos eu gostei muito dessa leitura, né, então acho que esse é um dos primeiros que eu li, sobre... Tem um mundaréu deles, mas o mais recente talvez que você falou assim, poxa, o que mais te marcou nem tem a ver com marketing ou com... chama Siddhartha. Siddhartha, né? Eu esqueci o nome do autor agora, mas é um livro rápido de ler. Herman Hesse. Herbert Caro. Esse mesmo, né? E esse diz que é baseado em história, em um fato real, mas fala sobre ressignificar o que a gente entende de felicidade, de valor, né? Conta a história do Siddhartha, né? Que era uma pessoa que viveu com o mínimo possível, né? Então, esse é uma leitura muito... Exatamente Deve isso. ser um tapa. Muito legal, eu recomendo que leiam Siddhartha, né? Eu acho que teve uma influência na minha vida de parar de reclamar de muitas coisas, né? Às vezes a gente reclama de umas coisas, na verdade a gente tem que agradecer, ao invés de agradecer mais, né? Ao invés de reclamar mais, né? Então, depois que eu li, sempre que eu vou fazer uma reclamação, eu penso. Eu continuo reclamando de algumas coisas, mas pelo menos você pensa. É genuíno eu estar reclamando disso, né? Então, é legítimo eu estar reclamando disso, né? Porque, puxa, tem tanta gente que não tem, ou tem tanta gente que... Olha que sortuda, né? Então, você reflete, te traz umas reflexões mais profundas sobre isso, tá? Esse é o que eu tô Recomendo muito. precisando. O rápido e devagar tem que ficar mais devagar. Mais devagar ainda, e você vai ler esse. Primeiro, porque vai reclamar assim lá longe como eu, viu? E um outro também, assim, rapidinho de ler também, gente, pra quem vai, é o Ikigai, Ikigai, que é um livrinho azul, né, rapidinho de ler também, fala sobre, né, a cultura, o que é o Ikigai,
quais são as suas... E ele fala basicamente, né, no centro de tudo isso, a interseção de tudo isso é aquilo que você faz muito bem, aquilo que você poderia ser pago para falar, aquilo que você precisa estudar para fazer, e no meio de tudo isso tá o que eles chamam de Ikigai. E aí tá a profissão, o dom e tudo isso, e como que você potencializa isso, né, dentro de você. Tá? E aí fala um pouco sobre Okinawa. Olha eu contando o livro. Não, Não vou maravilhoso, contar, mas é bom. né? Eu já... Okinawa é uma cidade, né, no Japão, onde as pessoas vivem mais de 100 anos, né? Uau. E eles foram estudar o porquê lá as pessoas têm essa longevidade de vida tão grande. É porque elas comem isso, é porque elas comem aquilo, e no fundo eles entenderam, né, que lá eles vivem buscando o Ikigai, cada um vive, né, em busca do seu Ikigai, né? Qual que é essa interseção que você potencializa o máximo de você? Né? E é diferente, tá? O Ikigai da Roberta é diferente do Ikigai do Rafa, que é diferente do Ikigai. Então, cabe a você, né, entender o que é o teu Ikigai. Muito legal. Né? Muito Então, legal. são essas duas que eu tô... É o que eu leio antes de dormir. Mas isso te gera reflexões, mas também você não precisa ficar ali, não é um momento de pensar em growth, KPI, etc, que vai te deixar mais... Tem um momento para isso, né? Mas eu acho que tem também o outro momento que você, né? Somos seres humanos, né? Acima de tudo. Eu recomendo aí para vocês, pessoal, essa questão do Ikigai é muito interessante. Uma vez uma universidade nos chamou para fazer um trabalho, um planejamento estratégico de marketing digital, foi bem legal, e o reitor já devia ter seus 80 anos por aí, uma fonte de sabedoria, cultura e etc. E eu, assim, na minha loucura de tempo, né, chega, faz reunião, pega, vai embora, vambora e tal, e querendo já, então, a pauta é essa. Nossa, cara, mas o reitor me pegou, aí minha manhã eu fiquei praticamente lá. Ele fez assim pra mim, ó. Falei, cara, a gente ainda tava ali em prospecção, não era nem cliente pra eu tomar uma pancada ali E aí ele foi me falar, a primeira vez que eu escutei sobre Ikigai na minha vida, ele foi desenhando. Fez o chart. Eu peguei o papel e guardei esse papel lá em casa. Fez tudo e tal, me deu uma aula, falou pra eu estudar e me inteirar mais da cultura japonesa, etc. Tal, achei fantástico. E eu gravei um podcast com o Chris Do também, que é um cara do design fantástico dos Estados Unidos, vou pedir pra turma colocar o link aí. E que ele tem uma descendência asiática, não me lembro, acho que é vietnamita, se eu não tô enganado. E ele também falou muito, assim, nessa nossa conversa sobre o Ikigai. Então, a gente vai deixar o link aí para vocês. E o Tudo é Culpa da Cultura, eu vou chancelar aqui também, porque é muito legal, Michel Coforado. Um grande abraço, já esteve aqui com a gente. Temos 2 episódios aí também. Coloca aí, turma, um episódio legal sobre antropologia. Super. E antropologia ligado ao marketing. É um cara que dá uma aula... Perfeito. Assim, beijo, Michel. Também acho incrível. Figuraça, um cara super inteligente e vale super a pena. E eu acho que ele tem um dom de prender uma audiência. Total. E que você fica assim... Parece que ele só abre a boca, né? Os vídeos que ele faz deitado lá, tá lá num divã, assim, começa aquelas críticas que ele solta. E é autêntico. Tem acidez, autenticidade, tem inteligência, tem profundidade. Caramba, cara, esse cara não é possível. Tem uma trajetória muito legal. Muito legal. Bom, eu vou te dar um desafio aqui, tá? Do ponto de vista de marketing, para você... Vamos ligar isso a bens de consumo, a varejo aí especificamente. Gerador de vendas, construtor de cultura ou guardião do propósito? O que você acha mais desafiador para uma CMO hoje? Gerador de construção de cultura ou guardião do propósito? Caramba, eu acho que são... A gente tá aqui todos esses pratinhos. Malabares. Como CMO, né? Eu acho que o marketing, a minha visão, né, da coisa... o marketing ele existe para gerar demanda, né? Acho que esse é o primeiro. Talvez no momento da companhia que eu tô hoje, isso precisa, né? O propósito é uma coisa que, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, ele já existia, né? Ele já estava. Eu acho que o propósito, pelo menos e para nós é muito isso. A gente tem o propósito que a gente fala para o cliente,
né, que é a melhor experiência de compra a preços competitivos, né, e o meu papel nisso, né, vai comunicar, porque quando a gente fala de preços competitivos, quem cuida de preços é outra área, né, que cuida de equilíbrio de preço, então eu tenho menos influência aqui. E o propósito já existe. O propósito interno, né, que é inovar constantemente a experiência de compra do cliente, né? Esse é o nosso mantra lá dentro, né? Isso a gente fala porque a gente está toda hora tentando se reinventar, né? Num business de varejo que já existe há 1000 anos, né? E tem funcionado. A gente tem feito algumas mudanças na loja física. A gente pode falar sobre isso também, né? Sim. Sobre ressignificando a loja física para além de um lugar que você vai fazer sua compra, né? Transformando aquilo num lugar que você pode ir trabalhar. Né, as lojas do Samarché têm um espaço que a gente chama de sala de estar, né, um espaço com tomada para laptop, com Wi-Fi, né, que você pode fazer uma reunião lá. Muito né, legal. no mundo de Anywhere Office, fez sentido pós-pandemia, né, algumas lojas fazerem isso. Isso é parte do nosso, né, DNA, do nosso mindset, do nosso propósito, que eu falei, tá? Então, e o propósito dentro de casa, eu acho que tá muito no papel não só do marketing, não só da Roberta, mas de todo mundo, de toda a liderança, né, de permear e de cascatear isso para baixo, né, para a companhia inteira, né, especialmente o CEO, né, que além de mitigar riscos, que é um papel de CEO, ele também tem esse papel de guardião do propósito, né, e de fazer aquela audiência que tá embaixo ali entender. Cultura, eu diria que a gente vive a cultura, né, e muito, né, o que eu falei da cultura empreendedora, de gente que faz, né, de se eu não sei eu vou atrás, né, eu acho que a cultura também tá muito arraigada e muito permeada na liderança, na alta liderança como um todo, e o marketing faz parte disso daí, dessa cultura também. Roberto, você está falando de métrica, né? Você precisa diariamente ali ter alguns acompanhamentos. Quais são esses acompanhamentos? Quais são esses KPIs? E digamos que você não esteja atingindo determinados KPIs no curto prazo. Na semana, por exemplo. Como que você trabalha de maneira a tentar reverter essa situação, esse resultado de curto prazo, mas ao mesmo tempo olhando para o longo, você tem uma verba que é limitada, né? Todos têm, mas você precisa resolver uma situação ali de curto, tem que olhar para o longo. E aí? Acho que tem alguns caminhos aqui, tá? Primeiro que eu acho que o CMO hoje, eu já falei em algum momento, né, ao longo do nosso papo aqui, ele não é um papel, uma caixinha isolada, né? O CMO tem que fazer parte da estratégia da companhia, né? Ele tem que ter uma cadeira ao lado do CEO, ao lado do CFO, né, especificamente, né, e lá eu tenho a sorte ou o azar de ter um CFO bastante questionador, né, que vai lá e gosta de entender, mas por que eu tô sendo impactado por esse anúncio? E eu tenho que explicar que tem um algoritmo, porque você interage com... Mas será que é muito? Será que é pouco? Enfim, né, então eu tenho, como eu falei, a sorte de ter um CFO bastante questionador lá, então eu acho que o papel, né, do head, do profissional de marketing, ele tá muito isso, entender, né, a diretriz estratégica da companhia, o barco tá indo para onde, né, você precisa saber onde você tá indo, né. O que a gente olha, né, voltando para a história dos KPIs no nosso dia a dia, na minha área especificamente, dentro de cada uma dessas sub-áreas que eu mencionei, tem KPIs específicos, mas basicamente eu sou desde KPIs mais de performance digital, né, eu falo isso pro meu time, eu separo entre métricas de vaidade e métricas de conversão efetivamente, né, então é menos sobre impressões, alcance, muito mais engajamento e como que aquilo tá repercutindo, né, e trazendo valor pra marca, tá? Então, mas eu sou cobrado na companhia, né, por clientes, por gerar tráfego, gerar demanda, né, colocar clientes na loja. Isso, né, é um dos principais indicadores que a gente olha, e atrelado a isso tem uma série de outros, né, como frequência, ticket médio, itens por cesta, e tudo isso que eu brinco que é uma sucessão de fatores que levam a uma venda final. O que a gente quer? Top bottom line, basicamente, né? Vender muito com melhor margem para ter o melhor EBITDA. Gastando menor. Tendo a menor despesa, né? Tendo o maior ROI possível.
No nível de diretoria, a gente tem alguns KPIs que a gente olha, né? Basicamente aquilo que compõe o faturamento e a receita da companhia como um todo, né? Que vai desde a número de tickets, que é o tráfego de clientes em cada uma das lojas, né? E como todo varejo alimentar é um indicador super forte, né? Porque todo mundo aqui vai numa loja de supermercado fazendo propaganda ou não, né? A gente precisa ir no supermercado, né? Então, esse indicador é bem relevante para a gente. O que o cliente compra na loja, né? Que é o ticket médio dele, né? O quanto ele gasta em cada ida que ele vai e a frequência. Quantas vezes ele vai, né? A gente tem uma frequência média, por ser um supermercado de bairro, as pessoas vão toda semana, porque tá do lado de casa, porque tem uma parte de frescos e perecíveis que é muito forte, né? Ninguém aqui compra pão francês pro mês, né? Você compra uma compra que você faz 3 vezes por semana, tem uns que congelam, enfim. Mas você demanda um business de recorrência, um business de alta frequência, tá? Só que para entregar tudo isso, o marketing tem os indicadores próprios dele também, né? Então, no marketing digital, por exemplo, né, a gente tem desde receita dos canais digitais, faturamento, ROAS, né, que é como que está indo a performance das nossas mídias, que peça performou mais, que peça performou menos, né, a gente faz isso numa batida semanal, né, quais grupos de anúncios está indo melhor, quais as campanhas, né, e a gente tem um time que estrutura tudo isso também. Dentro de CRM já são outros indicadores, né, como eu falei, CRM, Loyalty Analytics, né, tá também comigo, e eu acho que eu tenho a sorte, né, de ter as duas cadeiras, porque eu consigo mensurar, né, eu tenho traceabilidade agora, né, então um anúncio que eu faço numa rede social, a gente consegue monitorar o quanto aquilo levou de tráfego para o site, o quanto aquilo converteu, quanto que a vitrine foi aberta, a página de produto foi aberta e quanto que gerou de venda para a companhia. Né? Então, e CRM tem todas as métricas de CRM, né? Além de a gente clusteriza e segmenta a base por ciclo de vida, né? Ativação, rentabilização, recuperação e churn, que é os clientes que já perderam, e a gente tem ações para cada um deles e consegue medir a efetividade dessas ações, todas elas. Como a gente também tem os indicadores de mensageria, né? Taxa de abertura de e-mail, taxa de clique, né? Quanto eu disparei uma peça para o cliente, o quanto dos clientes clicaram, quantos que abriram, quantos que converteram e compraram. Né? E mais para além desses indicadores, a gente consegue fazer, né, começar a trabalhar um pouco de inteligência de dados por trás de CRM. Né? Você imagina que eu tenho acesso a todos os dados de compra de um cliente identificado, né? Eu sei o que o Rafael compra, a frequência que ele compra, a composição de cesta do Rafael, né? Então, dá para a gente começar, né, um pouco, trazendo um pouco inteligência artificial para a conversa, né? Existem modelos preditivos, né, que eu consigo entender se o Rafael tá comprando muita fralda ultimamente. Talvez ele esteja com uma criança pequena, né? Faz sentido eu oferecer para o Rafael uma oferta de nutrição infantil, né? De leites, né? Eu consigo inferir algo nesse sentido, né? E assim sucessivamente. Isso dá para brincar, o céu é o limite para isso, né? Então até entra numa agenda, né, que tem se falado bastante em varejo, que chama Retail Media, né? Que é como que eu monetizo uma audiência que eu já tenho, né, de uma forma muito mais específica, né, que gere valor para o anunciante, que nesse caso é a indústria. Sim. Né? Vou pegar o exemplo desse caso que eu te dei aqui, de eu ter uma inteligência de dados transacionais dentro de mim, né, que a gente chama de first party data, os dados estão comigo, e aí imagina que eu sou uma Nestlé, a área de nutrição infantil, e eu vendo leites, né, para alimentação infantil, e eu quero fazer uma ação específica para um certo audiência. Ao invés de eu ir, né, para um mar aberto, TV aberta, né, o off, gastar milhões, a gente sabe que, né, o custo é alto desse tipo de mídia, por que eu não busco varejos específicos que vai me dar a chance de eu falar com audiências menores, mas de forma que converta mais, né? Usando inteligência de dados, que é o que eu te falei. Sim. Né? E além de você usar o inventário de propaganda, inventário digital na loja para falar sobre a tua marca, né? Você consegue atrelar isso a um disparo de e-mail marketing para uma audiência selecionada. Então, eu consigo falar, Nestlé, eu consigo pegar todo mundo que comprou, né, leites, iogurtes ou coisas relacionadas ao público infanto,
ali, né, na primeira idade, na primeira infância, eu tenho acesso a esses clientes, eu consigo fazer um disparo específico para esses clientes, um disparo de e-mail marketing, de push no aplicativo, de WhatsApp. Com isso, a chance de conversão é muito maior. Exatamente. Né, porque eu tenho uma inteligência transacional dentro de casa. Uhum. Né? E aí, para a indústria é melhor, né? Para uma Nestlé é melhor, porque ela vai ser mais assertiva, vai aumentar o sellout dela, ela vai vender mais na minha rede, né? Fazendo essa ação de forma mais segmentada, né? Que gera muito mais conversão e é bom para todo mundo, né? Então, eu acho que essa é uma agenda, Rafa, muito explorada, que tem muito para crescer ainda aqui, tá? Tem muito para ser explorado, especialmente, né, nos varejos que tem programa de relacionamento, que tem acesso aos clientes como a gente tem, né? Então... Muito a explorar. Você diz que, enfim, no geral ainda se faz mal feito, ou é porque faz pouco mesmo? O que você entende com explorar mais? Ultimamente tá meio na hype, né? A última NRF falou bastante sobre isso, tudo. Eu tenho ido em vários eventos, né, que falam bastante sobre isso, especialmente no varejo e tal. Eu acho que a gente tá, né, numa fase os varejos que eu tenho visto estão em diferentes níveis de maturidade, né? Quem começou a fazer retail media há bastante tempo, a gente pode falar os players digitais, né? Então, a Amazon, né, o próprio Mercado Livre começou a fazer isso, e se você olha, é puro anúncio, né? Você abre hoje uma página, aquilo já é uma forma de retail media, né? Porque o que aparece para mim no aplicativo é diferente do que aparece para você. Uhum. Isso é hiperpersonalização, né? É outra agenda que a gente pode falar bastante aqui também, tá? Explorar um pouco. Então, para o varejista físico que nasceu como eu, né, o Samarchel nasceu de loja física, né, não é um pure digital player, né, a gente tem o e-commerce, a gente tem hoje marketplace exclusivo com Rappi, mas a cultura da empresa é loja física, né, então a gente ainda está evoluindo nesse sentido, né, só que a minha audiência, né, eu falo com classe AB de São Paulo, tem valor para a indústria, para um anunciante, né? Porque eu tenho certeza que a classe AB de São Paulo conhece e vai no Samarché, né? Por capilaridade da marca, nos bairros que existem em São Paulo, enfim. Então, isso tem um valor muito grande, né? Porque, como eu falei no começo, a chance dela converter e aumentar o market share do produto dela, ou o sellout dentro da rede, é muito maior, né? E o custo é muito menor. Né? Então, hoje a gente tem, né, o velho e bom Media Kit, onde a gente consegue, né, com um custo muito mais acessível para a indústria, trazer mais retorno do que, eventualmente... Eu acho que são coisas diferentes. Tem um trabalho de awareness, construção de marca, que é a mídia massiva, né, que aí é totalmente... E tem um trabalho mais focado, né? Depende um pouco, né, do momento da indústria, o que ela quer apostar ou não. Mas a gente tem tido bons resultados e assim, é uma agenda que tem, né, sido muito discutida, né, por mim e pelo meu time, porque eles estão nos procurando, né? Então, os nossos parceiros comerciais, eu falei de Nestlé, mas tem outros também, vários outros, que falam assim, puxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tem uma de cafés que recentemente fez uma ação fechada, porque daí você combina a oferta que está na gôndola com o disparo, com o anúncio que o cliente está vendo na minha loja, né? E aí o sucesso é muito maior. Vamos falar mais disso. Amarra pra gente essa lógica. Como que eu aí dentro do varejo eu vou fazer uma ação com um produto específico. Como é que é essa jornada? Vai, fala pra gente. A jornada de retail media. A jornada dentro do retail media, trazendo ali para fazer com que o cliente seu também, ele consuma mais daquela marca que você fez alguma parceria. Assim, a gente hoje, né, como eu falei, além de o cliente já tem um pool, né, um grande número de clientes que já vão na loja, são clientes super recorrentes. Eu não só sei quem é esse cliente, né, como eu tenho dados, obviamente, deles, como eu tenho acesso à inteligência transacional desse cliente. Né? Então, eu sei o que o cliente compra, a hora que ele compra, o dia, a loja que ele compra, eu sei se ele parou de comprar, se ele não parou de comprar. Esses dados são meus, né? Estão dentro de casa, inclusive, numa nuvem. Agora sim, né? Estão dentro de casa, numa nuvem, bem organizados até. Então, e aí, junta isso, né, com o momento de consumo, né? Você pega o cliente, né, num anúncio, é diferente de você estar
dirigindo, aí você vê um relógio de rua, né? Um MUBI, mobiliário urbano lá. E você vê o abrigo de ônibus, e você vê... E você é toda hora muito impactado por muita mensagem de marca, né? Dentro de uma loja, e a gente toma muito cuidado, né? Para não ser invasivo, né? Porque lembra que eu falei que eu quero a melhor experiência de compra para o cliente? Né? Lembra que eu falei da jornada de compra no passado, que ele tem que ser fluida, que ele tem que sentir o cheiro do pão de queijo, ele tem que ver sorrisos verdadeiros, né? Isso faz parte da jornada da loja física, tô falando aqui da loja física, sim. tá? Então eu não quero ter, mas a gente tem, né, painéis de LED, telas, né, em parceria com a Pixel Media, tem painéis de LED lá que passam, digamos, a mensagem de um café. Um café marca tal, lançamento, né? E passa. E aí o cliente fica com aquilo no momento, né? E o Samarché, as pessoas vão lá mais relaxadas, né? Porque, como eu falei, não precisa ter o peso de uma obrigação, né? Então você vê aquela mensagem, aí você vai andando, aí você vê na gôndola, você fala, nossa, aquele café tá com preço bom, né? Até, né? E aí, a chance de você ter um recorde, uma memória de marca, né? É maior. E além disso, você imagina se você receber um e-mail dizendo que só para você esse café tá com mais 10% de desconto. Entende? Que no teu aplicativo, né? E a gente tá nesse nível de personalização aqui, né? No teu aplicativo você abre, nossa, e se você for assinante do Marché Prime, né, que é o nosso programa, você que escolhe 5 produtos que você vai ter 5% de desconto adicional. Então, o café já está com desconto. Eu sou assinante Marché Prime, eu vou ter mais 10% de desconto. Então, isso é personalização, eu compro. Então, a chance de conversão é muito mais alta para esse tipo de cliente. Sim. Né? E aí você consegue amarrar. E além disso, isso eu tô falando da jornada na loja física, né? Interagindo um outro canal que é o aplicativo, que o cliente consegue ver pelo aplicativo, né? E se você entra no site e só para você apareceu esse café também com X% de desconto, porque hoje a tecnologia já permite isso. Né? Você consegue personalizar a jornada do cliente dentro do site. Né? Então, com isso, aumenta muito mais a chance de conversão. Você vai estar ativando, né? Na loja física, você ativa todo mundo, como eu falei, mas no e-commerce e num aplicativo e no e-mail marketing, numa jornada dentro de CRM, você consegue ativar num nível muito mais granular as pessoas que compram aqueles produtos. Sim. É bom para o parceiro, que é a indústria, é bom para o cliente, que vai receber aquele desconto adicional, né? E vai ficar super feliz porque tá comprando com desconto. E é bom para o varejista também. Sim. Né? Que a indústria paga e remunera para isso, né? Então, Muito acho legal. que é um ganha-ganha aqui de muitos lados. Muito legal. Era uma das perguntas e bacana que ela já foi bem respondida aqui, como que você faz para que uma pessoa que compra em média 6 produtos, compre 8, compre 10, né? Então essas são estratégias excelentes para aumentar aí a cesta dos seus Exatamente, consumidores. Rafa, exatamente isso. Muito legal. Né? Então, CRM, né? A magia do CRM, para mim, é uma área de muita inteligência por trás, né? Dados, inteligência de dados, que precisa ser convertido, né, em insights acionáveis para o negócio, né? E uma das formas da gente fazer isso é dessa forma, né? Eu já tenho um pool de clientes que tem frequência em loja, né? Então, eu consigo ativar esses clientes para que eles aumentem a cesta comigo. Mas eu tenho um outro pool de clientes, um outro grupo de clientes que vem de vez em nunca. Então, o que eu ativo esse cliente é para que ele ganhe frequência, para que ele vá na loja. E aí eu ofereço uma isca para que ele vá na loja. Então, veja que o desenho da estratégia, né, para os clientes recorrentes em loja é para aumentar a cesta. O desenho da estratégia para aqueles clientes que vêm de vez em nunca é outro, é para aumentar a frequência. Entendi. Né? E isso você vai brincando, né? E com isso aporta mais resultados para o negócio, né? Sim. Eu consigo... Tem uma das coisas que a gente faz lá, né, que a gente chama de Vem Descobrir. Para os clientes que eu sei o que... Isso é uma ação nossa, não tem nada a ver com a indústria. Eu sei que o Rafael vai e ele compra quase tudo, mas, poxa, ele não compra, vou dar um exemplo, shampoos e condicionador no Marché. Embora tenha, né? Tem uma área de perfumaria lá. Ele não compra, porque eu vejo que ele nunca comprou, né? Então, uma das estratégias que a gente usa, né? Tendo essa inteligência de dados, eu te dou 20% de desconto durante um mês em todos os shampoos e condicionadores. Caramba.
né? Porque você é um cliente fiel, eu já sei que você vai na loja, você, né? Porque para o varejo alimentar, dar qualquer desconto machuca muito a margem, né? Mas aí isso entra, né? Tem um output disso que, em teoria, a minha margem com você nesse subgrupo é zero. Você não compra comigo, você compra na farmácia, você compra em outro lugar. Eu tô te dando um incentivo para fazer você conhecer esse subgrupo comigo. Aí eu te dou, e não só nisso, eu te dou nesse, naquilo e naquilo 5, né? E eu comunico para você por e-mail marketing, eu comunico no seu aplicativo, né? Vai estar lá, exclusivo para você, a tal da personalização. E o desconto é bem relevante, tá? Legal. E eu comunico também, porque hoje a gente sabe, nem todo mundo abre e-mail marketing, embora a gente tenha lindas taxas de abertura. Muito obrigado. Muito obrigado, time. Obrigado, Salesforce, fazendo um merchan aqui. Mas as pessoas hoje em dia não abrem e-mail, enfim. Mas, eventualmente, elas podem abrir aplicativo. Então, o grande desafio aqui, porque o benefício é muito grande, tá? Você imagina que isso é real, que eu tô falando pra você, é 20% de desconto. Muita coisa. É bastante coisa, ou 15%, dependendo do subgrupo, né? Mas é de 15% a 20%. Então, eu comunico por e-mail marketing, no aplicativo, e tem também, né, no cupom fiscal, quando você... O cupom fiscal é aquilo que a mocinha te entrega, né? E aí, no final do cupom fiscal olha só, Rafael, olha todos os descontos adicionais que você tem no mês inteiro, né? Então, ele é válido no mês inteiro, você pode comprar tantas vezes você quiser, né? E vai ter aquele belo desconto, e você olha, e a gente tem um trabalho forte de pedir para a operadora grifar aquele desconto, né? Falar, olha aqui, meu Deus! Olha aqui, seu Rafael, você não viu ainda? Aproveita na próxima compra, né? Que legal. Mas a magia do negócio não tá nisso. Porque oferecer um desconto pro cliente na loja comprar uma isca, gente, todo mundo faz. O que eu quero? Mudar o comportamento de compra, né? Porque se você não compra comigo, você compra em outro lugar. Porque eu te garanto que você compra shampoo e condicionador, por exemplo, né? Em outro lugar. O que eu quero é que se você veja, né, que no Samarché tem um departamento com shampoo e condicionador e o preço é bem parecido até o preço que eu pago na farmácia, né? E, poxa, eu já tô aqui, né? Eu já venho aqui comprar minha compra, por que eu não compro isso aqui? Tô dando um exemplo de uma categoria. E aí a gente consegue mensurar, através de uma análise de cohort, se no mês subsequente, no mês seguinte, o Rafael veio e comprou aquela categoria sem o desconto, sem o incentivo. Muito legal. Né? E a gente tem tido resultados muito legais, tá? Que legal. Assim, eu não posso falar os números aqui, mas os clientes, uma boa parte dos clientes voltam e continuam comprando, porque eles tinham desconhecimento, eles nunca tinham se atentado que ali tinha aquele subgrupo ou que o preço era competitivo, entendeu? E é legal quando você tem um desconto muito agressivo desse, que fere totalmente, às vezes não é só a questão de empatar ali, né? Eu estou vendendo a preço de custo, às vezes é perder dinheiro naquele determinado produto, mas imagino também que esse cliente chegou ali, viu, pegou, e sempre tem também um negócio, lembrei que eu tenho aquele tal produto, ou meu marido, minha esposa falou que eu tinha que pegar tal coisa, e ele também tem uma grande chance de aumentar ali a cesta, porque ele tá ficando mais tempo na loja. Porque ele tá exatamente isso, né? Então, eu acho que eu tenho uma sorte, como eu falei, né? Eu não cuido só de branding, comunicação, ativação, eu tenho uma área de CRM, inteligência analítica também por trás, e a gente consegue fazer essas coisas também, né? E mensurar. Pra gente amarrar ali o que a gente falou no começo, porque eu falei a palavra premium, né? E você desmistificou, vamos dizer assim, né? O premium no sentido... É premium em vários aspectos, né? De experiência do cliente, de vivência, de uma coisa boa. Tudo é voltado para o cliente, né? E tem preços que são competitivos. Essa palavra premium, vocês ignoram, assim, do dicionário do Samarché? Não pode usar? Tem alguma coisa que vocês obrigatoriamente precisam ali martelar na cabeça do consumidor e coisas que vocês não querem falar de jeito nenhum? A gente deixa para que os clientes falem ela. Olha, né? que legal. A gente não. Muito né? bom. A gente evita falar, porque, como eu falei, a gente estudou a fundo o que drive a percepção, porque tudo é uma percepção, tá, gente? De imagem e de preço alto. Sim. Né? E são uma série de fatores, né? Desde a localização das lojas, né, que estão presentes nos bairros classe AB, né? Desde os carros que estão no estacionamento,
né? Desde a loja que é perfeitamente limpa, organizada, a iluminação, né, que é feito por um especialista luminotécnico que faz com que a luz amarela aponte diretamente para o produto, desde o piso de madeira que está presente em algumas regiões da loja, como adega, frios e queijos, né? Você imagina que um varejo alimentar de alto tráfego colocar um piso de madeira, né? Não faz nenhum sentido sob a lógica de arquitetura, né? Mas isso faz parte da composição da loja, né? Desde o neon, desde a fluidez, então tudo isso fala assim, nossa, aqui é mais caro. No nível e a gente fez sessões generativas, focus group com os clientes, né? Eu ouvi todos, né? Eu acho riquíssimo ouvir, né, os clientes falar. E eles falavam assim, muito engraçado, tinha cliente que falou assim, não, gente, mas Saint-Marché, eu coloco até uma roupinha melhor quando eu vou lá, né, porque vai que eu encontro um vizinho meu, eu tô mais arrumadinha, as pessoas se arrumam pra ir lá, né, porque já associam que é mais, não sou eu que tô dizendo que eu sou chique, que eu sou premium, não, são elementos que estão presentes na experiência do cliente, que ao mesmo tempo eles adoram por causa disso, né, que drivam na cabeça dele de que, nossa, mas é mais caro. Eu não vou mudar a localização das lojas, eu não vou bagunçar as lojas, né? Eu não vou... tinha uma cliente que falou assim, não, o açougueiro, ele tá sempre sorrindo e limpo. Eu falei, eu não vou pedir pro açougueiro se sujar de sangue. Né? Pedaço de carne na camisa. Não quero isso. Né? Pelo contrário, a gente cresceu com essa reputação de marca, né, até aqui por causa disso, né? Só que isso na cabeça do cliente impacta que você fala, nossa, é mais caro, né? Então a gente começou a estratégia que eu falei bem no começo, né, que a gente tem um always on de percepção de imagem de preço muito forte, porque a gente começou a colocar placa vermelha nas ofertas, porque tinha cliente que falava assim, não, nem tem oferta. Olha. Gente, tem mais de 2.000 produtos em oferta na loja toda semana. A gente botou as placas e colocou adesivo no chão, né? E colocou mobile aéreo. A gente forçou muito a comunicação visual para se fazer perceber, né? Para o cliente falar, não, mas tem oferta mesmo. Até que, nossa, eu tinha reparado, não, o preço tá ok. É isso que eu quero que o cliente fale. Muito legal. Então eu não falo de premium, eu falo de qualidade, atributos de qualidade, frescor. Né, falo muito de frescor no hortifruti, no açougue, né, cortes fresquinho para o seu dia a dia, para o seu churrasco. A gente fala muito, né, qualidade e frescor. Falo de seleção, né, muito seleção dos melhores vinhos, né, uma seleção para você, enfim. Mas a gente evita falar sobre o premium, mas eu deixo que o cliente fale. Muito bom. E para mim ficou uma aula aqui de marketing, porque esse é um grande desafio. Geralmente a gente tem um ou outro, né? Ou a gente tem preço, e aí a gente vai ter uma loja mais simples, uma iluminação bem simples. Eu mostrei para minha filha 2 fotos ontem. Uma do Saint-Marché e outra de outro supermercado, que é óbvio que eu não vou falar. E aí eu pedi para ela falar as coisas dos supermercados, dos dois, de 8 anos. Que legal. Aí eu falei, Júlia, você olha para essas coisas aí e começa a pensar. Tô tentando, né, apesar dela ser bem novinha, fazer com que ela tenha curiosidade e critique, e olhe e perceba o ambiente, e disso ela pense coisas. Então, aí foi a primeira vez que eu fiz essa experiência com ela, foi ontem à noite. E aí eu falei, beleza, agora de tudo que você tá vendo aí, o que você tá percebendo? Aí ela olhou para a foto do Saint-Marché e falou assim, é tudo tão bonito, né? É tudo tão bem organizado. Olha como é tudo. Ela usou essas palavras. Eu falei, olha que legal. E aí, pra gente encerrar, eu tenho aqui a pergunta da Júlia para você. Nossa estreia do quadro Júlia Pergunta. Vamos ver se o microfone vai pegar. Quantas pessoas você acha que vão ao seu supermercado por dia? Quantas pessoas você acha que vão ao seu supermercado por dia? Não precisa falar, obviamente, se for um dado sigiloso, mas é no sentido de precisamos monitorar isso, porque eu não posso colocar 5 vezes mais pessoas, que senão eu vou trazer uma percepção péssima, e 5 vezes menos eu também não vou vender o que eu preciso. Não dá. A gente é um dado, Júlia, que a gente olha muito, né? É o que a gente chama de food traffic, né? E a gente monitora isso através dos tickets que saem do caixa. Que você vai no supermercado, você ganha aquele ticket, conta ali que foi uma pessoa que passou, né? Uma parte dá o CPF, se identifica, eu tenho a venda identificada de tudo
tudo aquilo que a gente já falou. A outra parte fala, não quero CPF na nota, não quero nada, mas aquilo gera um ticket, né? Então, a gente monitora por número de tickets, Boa. né? Então, é um indicador que a gente olha bastante no nível semanal, lembra que eu falei no começo? E eu sou cobrada por isso também, Sim. né? Por aumentar o número de tickets, e a gente separa, né, entre same stores, ou seja, para comparar se a gente está crescendo versus a mesma loja, lojas que já são maduras, né? Então, lojas maduras e lojas que a gente abriu. O Samarché passou por um crescimento orgânico muito forte, né? Há 3 anos atrás. E lojas novas que ainda estão rampando, né? Ainda estão no momento de performance ali, né? E elas são diferentes, né? Mas são muitas pessoas que passam todo dia. Muitas, vamos ficar com muitas. E é monitorado constantemente. E é monitorado. E eu sou cobrada por isso também. Mas é porque um pouco do que eu falei no começo, né? Supermercado, assim como farmácia, é necessidade básica. Né? É diferente de um varejo de moda. Você vai quando você precisa comprar um presente ou você vai quando você está precisando de alguma coisa. Supermercado, você vai quantas vezes por mês? Na verdade, como eu gosto dessa questão premium, é o que você disse, eu vou pela experiência, eu quero ir lá. Então, eu vou dizer umas 2 a 3 vezes no assim, mês, né? Mas várias coisas que eu quero, que são mais dia a dia, às vezes eu compro no aplicativo que eu não quero ir, eu quero comodidade e agilidade. Mas aí tem essa questão, não, mas eu quero ir lá porque aí eu quero ver o que tem de novo, o que tem de diferente, exatamente. É o que a gente observa, né? E como eu falei, o Samarché tem uma boa parte, né? A gente já monitorou isso, de públicos, né? Early adopters, né? Que são super abertos a uma novidade, a uma marca nova. Então, acaba que a gente é procurado pela indústria para fazer um lançamento de um produto, né? Porque a gente está em São Paulo, né? Nas melhores praças de São Paulo, com um público muito qualificado, né? Então você testa, você vê a performance daquele produto, depois você vai para outras redes. Que legal. Né? Então isso é super legal. Muito bom. E é uma característica da marca, né? Da rede, de tudo que a gente fez até aqui. Mas é isso, é um business de alta frequência, né? Eu vou toda semana, eu faço compra semanal e eu vou toda semana. Compro no e-commerce, né? Também, porque eu já sei, né? O que eu quero. Mas eventualmente eu vou para pegar um sushi, porque volto do trabalho cansada. Com fome, não tô a fim de fazer salada e nem a sopa. Vou pegar um japinha, né? E a qualidade é super boa. Então eu passo na loja, pego um japinha, enfim. A gente tá ali como um vizinho próximo para servir, para ajudar a vizinhança. O problema é quando eu passo na parte dos vinhos, aí... Aí não dá, você fica. Mas olha, e o Samarché tem né? Não puxando sardinha, mas a parte de vinhos especificamente, né? Você sabe que o CEO, né? Que é um apaixonado por vinhos, ele seleciona os vinhos. Uau. Neste nível, né? De cuidado e de carinho com a marca, né? Então tem, assim, rótulos de toda parte do mundo, né? Com diferentes custos, e é sempre um bom custo-benefício, né? Então tem vinhos mais acessíveis, né? De entrada ali, até outros rótulos, né, de diferentes partes do mundo para deixar o cliente escolher. E a cada 4 garrafas de vinhos ou espumantes ainda tem mais 8% de desconto adicional. Oh, meu Deus. Então fica a dica para comprar. Eu só compro de 4 em 4. Né, para me abastecer, porque faz sentido, e é um departamento, como eu falei, né, o próprio CEO seleciona os vinhos, então a gente tem um carinho enorme por esse departamento, e as pesquisas falam pra gente, os clientes falam que vão lá muitas vezes para comprar os vinhos, né, então é o que a gente chama de destino, né, um departamento destino é o departamento de vinhos do Samarché. Maravilhoso, já me deu fome. E você vai lá. Eu vou pegar um japa. Roberta, foi uma aula, um privilégio, oportunidade de ter você com a gente aqui. Queria te agradecer demais. Fica já um convite para a gente fazer um outro episódio aí no futuro, para entrar nesse universo de experiência do cliente, KPIs. Eu adorei e para mim ficou esse aprendizado mesmo de como trazer muita qualidade, mas sem que isso também espante os clientes do ponto de vista de associação com algo caro. Isso para mim, assim, foi o auge aqui também, de várias coisas legais que você falou. Isso para mim fica de muito aprendizado, porque isso não é fácil fazer e não é toda marca que tem essa habilidade de fazer. Rafa, adorei também, né? Nem sei quanto tempo a gente tá aqui, mas um papo super fluido, né? Acho que foi muito gostoso. A gente falou de muita coisa aqui,
também, né? Então, conte comigo, a gente pode sim fazer um outro só falando de experiência, customer experience, o que que a gente usa para mensurar isso, que eu acho que dá um outro capítulo aqui Legal. também. E fico à disposição, né, para audiência, para quem quiser me contactar, enfim, trocar uma ideia. Eu adoro também conversar, enfim, e ajudar, né, naquilo que eu souber e que eu puder. Muito bom. Pessoal, eu queria que vocês, enfim, se puder, escutem de novo esse episódio, e pensem sempre como eu aplico isso para o meu negócio, como eu aplico isso na minha estratégia de marketing. Porque a questão aqui, tudo bem, a gente traz CMOs incríveis que administram milhões em verbas e tal, mas não é esse o caso. O que a gente tem que pensar é primeiro qual é o nosso negócio, o que a gente quer como negócio, para onde a gente quer chegar e como o marketing vai contribuir com isso, tendo um conhecimento profundo de quem é o cliente. Então você não precisa de 100, 500, 50 milhões de reais no ano para ter boas ideias e para pensar como você pode agradar o seu cliente, atender às necessidades dele e fazer com que esse cliente fidelize a sua marca. Então, pega esses insights, não pense, não bloqueie a sua cabeça pensando assim, não é para mim porque a minha empresa não é do tamanho da San Martin. Não é esse o ponto, beleza? Então, reflita sobre isso, pegue esses aprendizados e também essa filosofada que a gente deu aqui sobre reflexão de vida. Já outras pessoas passaram por aqui também. A gente está falando muito sobre equilíbrio, sobre não ter uma vida louca, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Daqui a 15, 20, 30 anos você vai estar arrependido aí, cheio de zica. Então, por favor, pense nesse equilíbrio também. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.